A sabedoria não é sobre a sua intelectualidade e o quão metodológico cientificamente você consegue ser. A sabedoria é o quanto você consegue integrar a sua essência de criança interior com o seu eu maduro, sábio e ancião. O seu anterior, a criança, o seu eu agora, maduro, e o seu eu futuro, o ancião. Por isso, atualmente, nós não somos uma sociedade sábia. Porque a nossa sociedade, os anciões não estão próximos das crianças, as crianças não estão próximas dos anciãos. E estar próximo não quer dizer ser igual ou pensar igual, mas é criar um conjunto de convívio que nós podemos participar e usufruir das mesmas coisas e belezas do mundo. E se refletindo de maneira interna no nosso eu, quanto você conecta a sua criança com o seu eu maduro, com as capacidades que você resolveu de entendimento agora. Porque muitas vezes nós se focamos só no nosso eu maduro, nas experiências, isso me traumatizou, isso me fez mal, e não deixamos que a criança interior dê a resposta dela. Fale, conte, diga não. Essa falta de relacionamento faz com que não tenha uma circularidade interna aí. E nós sabemos muito bem, estudando espiritualidade, que muitas coisas são em espirais, elas são circulares. Você quebra isso. Você está num conceito linear, porque só tá o seu eu empírico de agora, que aprendeu as coisas, que não há conexão com o seu eu interno. E às vezes muito menos com o seu eu sábio, porque sim, dá para se conectar com o seu eu mais sábio, quase que o seu eu do ancião do futuro. Muitas vezes ele está esperando que você o alcance ele e peça por ele. Manter uma mente, a crença de que todos os dias você vai estar mais sábio do que o anterior. Isso sem ser uma maneira de ego, uma maneira inflada, sabedoria de humildade, de compaixão, sabedoria de misericórdia. Mas são coisas que muitas vezes a sua criança interior sabe muito mais do que você. Às vezes ela se aproxima muito mais do ancião sábio do que o seu eu empírico e jovem que está aí hoje. Porque a sociedade, ela te convence de que você deve deixar essa criança de lado, tanto que nós paramos de brincar na fase adulta e nós paramos de brincar não por uma questão biológica, viu? Nós paramos de brincar por uma questão social. Uma sociedade saudável seria uma sociedade que brincaria mesmo nas fases adultas. Então, se você brinca, muito parabéns. Mas nós somos incentivados a achar que é muito infantil a gente parar pra brincar, jogar uma bola na praia, às vezes, ou até brincar de pega-pega com os nossos sobrinhos, com os nossos filhos, ou até entre amigos depois de um churrasco. Principalmente a mulheres da nossa sociedade, esse direito do brincar é retirado pelas responsabilidades de uma vida adulta. Isso também mata a nossa faísquinha da criança interior. Se focar o tempo todo em ser tão maduro, tá te impedindo de ser realmente sábio. Então me responda, o que você quer? Você quer ter uma vida madura, onde a sua postura fale isso, onde você é empírico e coerente, metodológico, ou você quer ter uma vida de sabedoria? Carl Jung, na psicologia analítica, fala sobre o self como a integração de todas as partes da psique, incluindo a criança interior e os aspectos maduros do eu. Para Jung, sabedoria surge dessa integração e do equilíbrio entre o instinto, a criatividade e a experiência. Alguns outros autores que falam sobre essa abordagem é o Joseph Campbell, Osho e Alan Watts. Hoje eu acordei, olhei para o lado e tinha essa imagem aqui. O cobertor estava nesse formato. E nesse momento eu vi um rosto e desenhei por cima desse rosto. E, na hora, eu não tinha pensado no tema desse vídeo, mas eu quis que a arte transmitisse sabedoria. Então, usei elementos gráficos para emitir sabedoria. Vocês sabem que eu faço as artes e logo depois eu faço uma meditação guiada para a pessoa que comprar a arte vincular a experiência sonora, aquela visualização, para que assim seja mais eficiente ela mudar coisas do inconsciente dela. E logo depois fiquei pensando, né? A minha criança interior, que vê formato em tudo, que está voltando agora, tá? É uma conquista que eu estou tendo do último mês,
dos últimos 2 meses de me reconectar com a minha criança interior. Me permiti fazer isso e fiz uma arte que eu gostei muito. Eu queria muito aprender a fazer artes figurativas, porque às vezes eu fico muito no realismo e, sinceramente, às vezes eu queria sair, eu queria desconstruir mais as imagens. Para pessoas que não são artistas, parece que é fácil, mas é muito difícil. Você se acostuma com o realismo, aí você não consegue fazer mais imagens mais abstratas. E às vezes o abstrato, ele se conecta muito mais com o inconsciente. E por conta desse novo projeto, eu queria fazer coisas mais abstratas, para que se conectasse mais com o inconsciente da pessoa na meditação. E eu consegui. Consegui porque eu deixei a minha criança interior pintar o desenho que ela viu ali naquele cobertor simples. Porque achei uma graça aquele cobertor fazendo aquele formato daquele rosto. Como arte terapeuta, eu consigo visualizar o quão transformador é quando o adulto se conecta com a sua criança interior. Porque a arte, ela tem esse poder também, porque a arte ela tem muitos poderes. E esse é um dos poderes que a arte tem. A gente muitas vezes não nota que esse formalismo que nós entramos, essa maturidade que nós construímos de isso é maduro, isso não é maduro, tira o sabor da vida. E vale mesmo a pena viver uma vida onde você é realmente super visto como maduro, você age sempre coerente, e a vida não ter sabor, a vida não ter sentido. Você tá aqui só para viver. Você tá vivo só para ter a experiência da vida. E muitas vezes a gente tira a nossa própria experiência de viver 100%, como se isso valesse a pena. Mas se você está vivo só para viver, o seu dharma e o seu karma é viver. O que nós estamos fazendo com essas escolhas na nossa mente, no nosso interior, para que a gente realmente viva e não só passe por essa experiência como um observador rígido que não aproveitou de todas as sensações, não conseguiu conviver com a sua criança interior para ter uma vida de experiência abundante, de ver um pôr do sol e lacrimejar, de brincar, de colocar o pé na terra. Muita força, consciência e criatividade para você que chegou até aqui. Logo sai a meditação desse quadro, viu? Fica de olho.